Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Grande 2017, dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112, faço uma ressalva aqui em 2017, 2018, grandes concursos nas áreas federais e dê uma olhada na lei de orçamento, hein, para você ver que já está estabelecido lá quais concursos já teremos aí por no decorrer do ano, fora os tribunais, lógico. E aí a Lei 8.112 será bastante cobrada, como sempre. A nossa aula de hoje é a aula 67, que vai abordar do artigo 138 ao artigo 141. Vamos olhar aqui com bastante carinho essa aula, porque algumas palavrinhas teremos que conceituar de maneira um pouco diferente. Aqui vai falar no 138, configura abandono de cargo, ausência intencional do servidor. Eu quero que você tome cuidado e grife essa palavrinha, ausência intencional. Por quê? Porque tem aquela ausência que é reconhecida pela lei e a lei não vai reconhecer, então, essa ausência como sendo de maneira irresponsável, temerária. É uma ausência que a lei permita que ocorra. Então, por exemplo, diz assim, configura abandono de cargo, ausência do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Eu quero que você grife aqui, mais de 30 dias. Você já foi pegadinha de prova e você acredita que você estuda para o indivíduo te perguntar justamente em relação a esse mais. 30 dias? Cuidado, hein? Já vi professores, já vi gente falando que 30 dias já configura mais de 30 dias. Mas como nós fazemos uma prova ipsis literi, ou seja, ao pé da letra, que bonito isso que você falou, hein, professor, ipsis literi, isso mesmo, ao pé da letra, por mais de 30 dias consecutivos, e você sabe que o direito uma coisa, outra coisa, 30 dias não são mais de 30 dias, e por mais de 30 dias consecutivos, então eu posso dizer o seguinte, mais de 30 dias, cuidado, mais de 30 dias seguidos, consecutivos, eu vou ter a configuração do abandono de cargo. Ok? O 139 vai falar para você, por inassiduidade habitual, a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias. Então, se eu faltar por mais de 30 dias seguidos, está configurando abandono de cargo. Se eu faltar 60 dias de maneira interpoladamente, durante um período de 12 meses, eu estou configurando o que nós chamamos de inassiduidade habitual. E aqui que está o X da questão. Existe um livro que eu me reservo a falar o nome, por uma questão de ética, que é bastante vendido da Lei 8.112 no mercado, e diz assim, vamos supor que eu faltei 29 dias seguidos. Ora, veja, 29 dias seguidos não dá mais que, não configura abandono de cargo, percebeu? 29 dias seguidos não configurou o abandono de cargo. Eu, indivíduo, vou responder como? Como que eu vou responder? Eu, servidor. Pega aqui embaixo. Vamos supor que eu faltei 57 dias de maneiras não seguidas, de maneira interpoladas. Não foi 60 dias, no período de 12 meses. Não configura inassiduidade habitual. Então, por que eu vou responder? Nesse livro que eu te falei, o professor argumenta que aí, no caso específico, deveria ser olhado para o servidor e ver se configuraria uma advertência. Ora, gente, presta atenção comigo, por que eu discordo disso? Porque você não pode faltar no serviço público. Quando você falta no serviço público, isso causa um constrangimento perante a população. Sabia disso? Isso causa
um constrangimento perante a população. No livro do professor Carvalhinho, José Carvalho dos Santos, ele fala nesse tópico dessa falta de uma maneira bem simplória. Você tem que ler bem o livro dele para ver que ele vai fazer esse comentário para você, que o servidor, quando falta, ele causa uma insegurança à população, porque ao faltar, significa que o princípio da eficiência está sendo afetado. Ou seja, a administração pública já não teria aquela eficiência para prestar o serviço público. Agora, olha aqui para mim no quadro. Olha aqui para mim no quadro. Se eu faltar mais de 30 dias, abandono de cargo. Se eu faltar 60 dias de maneira intercalada por um período de 12 meses, inasiduidade habitual. Ora, as bancas justamente irão perguntar ao contrário. Irão dizer para você que um servidor público faltou 29 dias seguidos. Ou que um servidor público, num período de 12 meses, faltou 50 dias de maneira intercalada. Aqui eu quero te chamar a atenção, numa aula que a gente já comentou sobre isso, tá? Vou puxar aqui o artigo. Não fica nervoso aí, viu? Eu vou puxar o artigo aqui, até para que você tenha essas situações colocadas aqui. Você vai perceber que o artigo 132, ele vai dar abandono de cargo, ok? E que o artigo 132, inciso 2, daria abandono de cargo, que seria procedimento de demissão. E o inciso 3 do artigo 132 te dá inassiduidade habitual, o que leva você ao procedimento de demissão. Ora, eu quero te chamar a atenção no seguinte. Tá? Que se você faltar 29 dias seguidos ou faltar 50 dias de maneira interpolada num período de 12 meses, o que você vai sofrer é um processo de demissão por desídia, ou desídia, como pronunciam alguns, que é relaxo, porque essa falta, essa quantidade de falta, 29 dias seguidos, não configura abandono de cargo. 50 dias de maneira interpolada não configura, num período de 12 meses, não configura inassiduidade habitual. Então, você vai sofrer o que a gente chama de desídia, ou desídia, como alguns chegam a pronunciar, certo? Então eu quero que você tome bastante cuidado com essas informações aqui. Não é porque você faltou 29 dias seguidos, vai receber uma advertência. Olha, tão grave. Você vai receber um processo de... A resposta para a prova é que você vai receber um processo de demissão por desídia. E aqui eu quero te chamar a atenção que você volte lá nos artigos onde trazem para você essa parte dos deveres e proibições. Vamos voltar lá bem devagarinho. Você tem essas partes colocadas aqui. Por exemplo, nas proibições, o que está proibido ser feito aqui, ó, tá? E decore todas essas proibições que levam, muitas delas, vai levar ao processo de demissão. Você já sabe disso, já decorou isso. Eu te passei numa aula, lembra que eu disse? O que leva à advertência, o que leva à suspensão, o que leva à demissão. E o artigo 132, então, que traz mais um conjunto daquilo que pode ser levado a um procedimento de demissão, grave. Isso é pegadinha de prova. Então eles dizem assim para você: servidor que faltou 29 dias consecutivos recebe a penalidade de... Aí eles colocam advertência, colocam suspensão e coloca lá embaixo para você demissão. Ora, o que ele vai sofrer é uma demissão. Se te perguntarem por qual motivo, por desídia. Ficou bem claro? E aqui eu quero te chamar a atenção, inclusive,
na nossa aula, que a gente está abordando o artigo 138 e 139, o 140 vai falar para você que a apuração do abandono de cargo ou inassiduidade habitual também será adotado o procedimento sumário. Ora, então a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte: o procedimento sumário está colocado lá no artigo 133. Ele vai ser utilizado em 3 situações, tá? Ele vai ser utilizado em a acumulação de cargos, na acumulação de cargos, vai ser usado para abandono de cargo, e vai ser usado também para inassiduidade habitual. Professor, um PAD, o processo administrativo disciplinar, poderia ser utilizado para apurar essas situações? Ora, nós estamos diante do Estatuto Federal, da Lei 8.112. Você que tem que olhar que ainda temos os estatutos estaduais e os estatutos de municípios. Nada impediria que no Estatuto Estadual ou no Estatuto do município, para apurar essas situações de irregularidades, eu usasse um processo administrativo disciplinar. Mas para o nosso caso do concurso, no caso específico que estamos focados aqui na Lei 8.112, voltado então para a esfera federal, o procedimento sumário vai servir para isso aqui, ó, acumulação de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Então não esquece desse detalhe para a prova. Mas professor, deixa eu fazer uma pergunta. Suponhamos que eu faltei 29 dias. O 29 dias não configura abandono de cargo, certo? Não configurou abandono de cargo. Mas os 29 dias me volta para um processo de demissão. Ora, esse processo de demissão, aí que está o detalhe, gente. Esse procedimento de demissão por decídia, nada impediria de ser apurado por procedimento sumário. Veja que a lei não vai falar de maneira clara isso para você. A gente sabe que a lei não fala muitas coisas. Mas há entendimentos diferenciados, dizendo que o procedimento sumário só serviria para isso, e no caso de um procedimento de demissão por decídia, aí eu faria, por exemplo, o PAD. Não é o caso específico aqui de se aprofundar, discutir questões jurisprudenciais doutrinárias, tá? Talvez um exame mais específico que você for fazer, uma discursiva de uma lei 112, você deveria então se aprimorar um pouco mais. Mas vou dar uma dica para você. Não há necessidade de você se desesperar contra isso. Não arranque os cabelos por causa disso. Aprenda que procedimento sumário é acumulação de cargos, abandono de cargo, inassiduidade habitual, artigo 133, e o dissídia, que é a irresponsabilidade, quando ele faltou 29 dias ou ele faltou 50 dias de maneira interpolada. Esse dissídia que leva um procedimento demissionário, poderia, nada impediria de ser feito por um procedimento sumário, tá? Ao meu ver, se pode o mais, pode o menos, né? Se o abandono é mais de 30 dias e a demissão são 29 dias seguidos por decídia, ao menos poderia ser pelo procedimento sumário. Nada a acrescentar aqui. O artigo 140 diz que essa apuração, então, do abandono do cargo e inassiduidade habitual, que será pelo procedimento sumário, aí vai ter a indicação da materialidade, os casos de inassiduidade habitual, né, a defesa, traz ali para você meio que o procedimento, o andamento desse procedimento sumário. O 141, ele é interessante, eu quero te chamar a atenção por um detalhe específico. O 141, eu quero que você escreva aí, a quem cabe a competência para aplicar as penalidades disciplinares. Tá? A quem cabe a competência para aplicação das penalidades disciplinares. E o 141, se eu fosse você, eu marcaria com o sangue do seu concorrente, tá? Marcaria bem marcadinho isso daí, porque é uma questão que faz um certo tempo que não tem sido abordada. E que começa a aparecer agora
Começou a aparecer agora no ano de 2016, certo? Em alguns concursos federais que acabou cobrando essa Lei 8.112 e acabou trazendo de volta esse 141. Então, o 141 aqui para nós, olha bem para mim, ó, olha bem para mim. O 141, foca em mim, gente, foca em mim, ó. O 141 é a competência daquele que tem para aplicar a penalidade disciplinar. E aqui só como exemplo, por exemplo, o inciso 2 do 141 diz assim: pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Opa, então nós temos aqui alguns casos para tomar bastante cuidado. O 141, ele não apenas regra a competência daquele que vai aplicar as penalidades, como ele diz em que situações aquele que está ligado àquela autoridade superiora pode agir. Então, por exemplo, se você pegar o inciso 1, diz assim para você: pelo presidente da República, pelo presidente das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de serviço vinculado ao respectivo poder ou órgão ou entidade. Então, espera aí. O 141, ele não só estabelece quem tem a competência para aplicar as penalidades disciplinares, mas ele diz para você que determinadas competências estão atreladas a determinadas penalidades. Por exemplo, esses indivíduos colocados no inciso 1 serão eles que terão a competência para aplicar as penalidades quando trata de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de serviço vinculado a um dos poderes, que são as mais gravosas. O inciso 2 diz que a autoridade administrativa imediatamente inferior terá essa competência quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Então, suspensão superior a 30 dias, então poderia colocar assim uma setinha, ó, chefes de poder, eles teriam a competência para aplicar penalidades como demissão, percebeu? Cassação de aposentadoria e situações de disponibilidade. Autoridades inferiores, coloquei essa seta aqui para você lembrar que são as autoridades que estão abaixo do certo do poder. Autoridades administrativas, lógico, né? Administrativas. Essas teriam competência para suspensão, mas não é qualquer suspensão. Suspensão superior a 30 dias. Suspensão superior a 30 dias, certo? Aí vem descendo. O que diz o inciso 3? Pelo chefe da repartição e outras autoridades, de acordo com o regimento e regulamento, para advertência e suspensão até 30 dias. E aí, suspensão até 30 dias. E advertências eu colocaria aqui chefe de repartição e também colocaria aqui, né, aquilo que o regulamento estabelece. Ou o regimento, né? Ou o regimento. Certo? Então ficaria assim, mais ou menos, nosso estudo. Você veja que é um artigo interessante para cair em prova. Olha o volume de informações que ele tem. E muita gente não dá bola para ele, né, na hora do estudo. Eu vejo isso em aula presencial, que às vezes eu pergunto isso em aula presencial, quem é que estudou, tem aluno que fala para mim, eu já sei tudo de estatuto. Eu fico admirado porque eu tento saber e não consigo, mas o aluno chega para mim e fala assim, eu já sei tudo de estatuto. Aí eu dou uma olhada nisso aqui, faço uma pergunta e o aluno não... Tem aluno que fala que nem estava escrito na lei isso.
O mesmo aluno que sabe tudo do estatuto. Daí eu falo, não, então mudou ontem à noite, colocaram aqui, né? Acrescentou isso daqui. Certo? E aí você tem uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Ela é uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas, mas ela é uma questãozinha também da CESP. Então ela está escrito assim, Fundação Carlos Chagas / CESP, porque ela caiu pelas duas bancas. Em matéria de penas disciplinares, observa-se que... Vou começar com a letra E. A demissão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com advertência ou suspensão, excluindo-se a pena de multa? Não, não se exclui a pena de multa, né, gente? A pena de multa, ela pode ser agregada até, tá? Letra D. Entende-se por inassiduidade habitual a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 60 dias consecutivos? Não, inassiduidade habitual são 60 dias, não é mais de 60 dias de maneira interpolada num período de 12 meses. A letra C diz assim: será suspensa a aposentadoria do inativo que houver praticado na atividade falta punível com exoneração. Olha, tá tudo errado aqui, porque é o seguinte, exoneração não é falta punível. Não existe falta que eu uso exoneração para punir. Então isso aqui está extremamente equivocado, né? Exoneração não é penalidade. Veja, antes de continuar, chamar a atenção de novo, como eles adoram insistir que exoneração é penalidade. A letra B diz assim: configura abandono de cargo a falta injustificada ao serviço por 30 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Primeiro que o abandono de cargo é mais de 30 dias consecutivos. Começa por aí. Segundo, que não tem nada a ver de maneira interpolada por um período de 12 meses. Deixa eu fazer uma pergunta. E se ele faltasse 29 dias de maneira interpolada num período de 12 meses? Também sofreria um procedimento de demissão por dissídia, tá? Aí a letra A diz assim: tais penalidades serão aplicadas, dentre outras pessoas, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando tratar-se de serviço de cargo de comissão. É lógico, a autoridade que está fazendo a nomeação do indivíduo que vai ocupar o cargo em comissão é a autoridade que está atestando as condições técnicas, as condições éticas e outras condições mais daquele indivíduo que está ocupando o cargo em comissão. Então, será essa autoridade que terá competência para aplicar a penalidade. Porque, uma vez que nomeou o indivíduo para o cargo em comissão, tem a competência para exonerar esse indivíduo também, ou destituí-lo no caso do cargo em comissão. Já que a destituição do cargo em comissão, ela é penalidade, e a exoneração não. Ficou bem claro? Então tá bom, um abraço, beijo no coração, felicidade, sucesso, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.